Pare por um segundo e olhe para o universo. Tudo que você vê, estrelas, planetas, galáxias, a matéria que nos criou e que nos cerca, tudo isso é apenas a poeira cósmica. Pense na nossa galáxia, a Via Láctea, com seus 400 bilhões de estrelas. Ela é colossal. Mas a Via Láctea é apenas uma poeira em uma rede de galáxias tão imensa que desafia todas as regras da física. Cientistas acabam de descobrir algo que chamaram de Quipu, um sistema de superestruturas tão grande que ele simplesmente não deveria existir de acordo com a nossa melhor teoria do cosmos. Ele é um monstro, um câncer cósmico que destrói o modelo do Big Bang. Você está prestes a entender como uma teia de nós incas se tornou o nome do maior desafio da cosmologia moderna. Vamos mergulhar na escala das maiores estruturas já descobertas e por que a existência delas prova que nosso universo é mais estranho e mais antigo do que pensávamos. Você consegue resolver esse mistério? Vamos juntos com a mente curiosa, onde exploramos os segredos do universo e tudo que desperta a nossa imaginação. A jornada começa com a arquitetura do universo. O cosmo não é homogêneo. Ele se organiza em uma gigantesca teia cósmica onde as galáxias se agruparam ao longo do tempo. Elas se unem em aglomerados, que se unem em superaglomerados. O superaglomerado de Virgem é só um vizinho, e tudo isso se conecta por longos filamentos de gás e matéria escura, deixando enormes vazios no meio. Essa estrutura é o esqueleto do universo, moldado pela gravidade e pela matéria escura. A cosmologia moderna, baseada no modelo Lambda-CDM, tem uma regra fundamental. As estruturas começaram pequenas e cresceram lentamente. Leva bilhões de anos para a gravidade reunir massa em uma escala gigantesca. O problema é que, ao olharmos para o universo primitivo com telescópios poderosos, estamos vendo o passado e deveríamos ver apenas bebês cósmicos. Mas o que encontramos são gigantes. Qual estrutura te fascina mais? Os filamentos densos, cheios de galáxias ou os vazios imensos? Comente o que você acha. Mas a descoberta do Quipu é a evidência final de que essa regra do crescimento lento está sendo brutalmente violada. E a escala do Quipu é simplesmente inconcebível. Recentemente, astrônomos encontraram um sistema de aglomerados de galáxias que se estende por 1,4 bilhão de anos-luz. Foi batizado de Quipu, em referência ao Quipu, um antigo sistema de registros dos incas feito com cordas e nós. O Quipu não é apenas grande, ele é uma rede coesa de 68 aglomerados de galáxias já num universo primitivo. Para ter crescido a esse tamanho em um período de tempo tão curto após o Big Bang, ele precisaria ter tido tempo de sobra. No entanto, ele se formou quando o universo tinha apenas uma fração da sua idade atual. Chamamos isso de câncer cósmico, porque ele se espalhou mais rápido do que a nossa teoria permite. A teoria Lambda-CDM sugere que no universo inicial, as flutuações de densidade eram pequenas demais para formar estruturas tão massivas e organizadas. A existência do Quipu implica uma de duas coisas. Ou nossos cálculos de idade estão errados e o universo é mais antigo, ou a física no universo primitivo era diferente, permitindo que a gravidade agisse de forma muito mais agressiva e rápida. E o Quipu não é isolado. A teia cósmica está repleta de gigantes que parecem ter vindo de um universo alternativo. A lista de superestruturas impossíveis só cresce. Já conhecíamos a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis, a maior estrutura conhecida, com cerca de 10 bilhões de anos-luz. Ela é tão grande que sua coesão viola o chamado princípio cosmológico, a ideia de que o universo é homogêneo em grandes escalas. Essas estruturas só podem ter se formado tão cedo se a matéria escura fosse mais abundante e menos rápida do que pensamos. O Quipu é, na verdade, um mapa da matéria escura, mostrando que ela se agregou de maneira extremamente eficiente. Se a matéria escura é a cola, isso mostra que a cola era muito mais forte e agiu muito antes do que esperávamos. Você acha que o Quipu está ligado ao mistério da matéria escura? Ou ele exige uma nova teoria da gravidade que funciona em mega escalas? Se você está intrigado com esses segredos cósmicos e quer garantir que a mente curiosa continue explorando as estruturas mais massivas do universo, deixe seu like agora. Sua inscrição e seu compartilhamento são a energia que nos faz desvendar esses nós cósmicos. O Quipu e a muralha Hércules Corona Borealis não são aberrações isoladas,
Eles são parte de um padrão de gigantes que forçam uma reavaliação. Já em 1989, a cosmologia foi abalada pela descoberta da Grande Muralha de Coma, uma estrutura gigantesca de galáxias que se estende por 500 milhões de anos-luz e que, na época, era considerada o limite superior do que a física permitia. Hoje, ela parece modesta. Mais recentemente, o filamento de Piscis Cetus, uma das maiores estruturas observadas na nossa vizinhança, com 1 bilhão de anos-luz, revelou que as galáxias se movem em sincronia ao longo do seu eixo, como se fossem contas em um colar invisível. Indo ainda mais longe, temos o Quasar Group de grande tamanho, o LQG, um aglomerado de 73 quasares que se estende por 4 bilhões de anos-luz. Os quasares são os núcleos ultrabrilhantes de galáxias jovens e ativas, e o fato de se agruparem em tal escala é um desafio direto à homogeneidade cósmica. E o mistério não para na forma como a matéria se agrupa, mas também em como ela se move. Acredita-se que o grande atrator, uma concentração imensa de massa equivalente a milhares de galáxias, está puxando a nossa Via Láctea e toda a nossa vizinhança em sua direção a milhões de quilômetros por hora, revelando uma força gravitacional oculta de proporções épicas. E, finalmente, em um dos maiores vazios cósmicos já mapeados, o vazio de Bootes, encontramos uma região de 330 milhões de anos-luz quase desprovida de galáxias. Ele é tão vasto e tão vazio que sua mera existência contradiz as simulações de distribuição de matéria, sugerindo que vastas porções do universo simplesmente desafiam o princípio cosmológico. Esses gigantes silenciosos nos dizem que as regras de formação de estruturas precisam ser reescritas. A gravidade cósmica agiu de forma mais rápida e brutal do que jamais imaginamos. Mas o enigma do Quipu se torna ainda mais crítico quando falamos da tensão de Hubble. Essa é hoje a maior crise da cosmologia. Funciona assim. Quando os cientistas medem a taxa de expansão do universo usando dados do universo primitivo, como a radiação cósmica de fundo, eles chegam a um valor. Mas quando eles medem a expansão usando objetos do universo recente, como as supernovas, o valor é diferente e muito maior. Essa disparidade é estatisticamente impossível. Isso significa que ou nós estamos errando nas medições, ou o nosso modelo cosmológico padrão, o lambda CDM, está incompleto. A energia escura pode não ser apenas uma força constante, pode ser uma energia dinâmica que mudou de comportamento ao longo da história cósmica. Essa busca por uma energia escura dinâmica é o que está impulsionando a nova geração de missões espaciais, pois pode reescrever a história de como o universo realmente evoluiu. O Quipu e de outras superestruturas sugerem que o universo é mais dinâmico em sua juventude. Uma das teorias mais quentes é que a formação dessas estruturas gigantes foi acelerada pela presença de buracos negros supermassivos que cresceram em velocidades surpreendentes no universo primitivo. Se eles cresceram rápido, eles atraíram matéria e galáxias rápido, acelerando a construção de gigantes como o Quipu. Outra ideia é que o Quipu nos faz questionar o período de inflação cósmica. Talvez essa expansão ultra rápida tenha criado flutuações de densidade maiores do que pensávamos, deixando sementes para que gigantes pudessem crescer rapidamente. A lição final é que a escala do universo continua sendo o nosso maior professor. Quanto mais longe olhamos, mais o universo se recusa a seguir as regras que escrevemos para ele. Se você pudesse nomear a próxima superestrutura, qual seria o nome? E por quê? Nós percorremos a escala do universo desde a poeira da nossa galáxia até a monumentalidade do Quipu, a rede de galáxias que desafia nossa própria origem. Ele é o nó que a cosmologia precisa desatar. O Quipu não é um erro, ele é um lembrete de que o desconhecido governa 95% da realidade. Quando o universo se expande em segredos, a nossa mente curiosa se expande em conhecimento. Mapeie o infinito. E a próxima estrutura a ser mapeada pode ser a mais controversial, o Planeta 9. Existe mesmo um gigante gasoso escondido nos confins do nosso sistema solar? No nosso próximo vídeo, vamos caçar o Planeta 9 e revelar as últimas evidências. Fique ligado e acione o sininho.